A sensação que eu tenho hoje é de que tudo isso que é fundamental, importante, deve ser apurado e devem punir os responsáveis, mas isso está acontecendo na superfície. Embaixo, nós temos ameaça de verdadeiros terremotos na economia brasileira e isso não está sendo considerado. Não está sendo considerado porque, pensando no curto prazo, as autoridades econômicas tentam passar a ideia eufórica da maravilha do sexto PIB do mundo, sem perceber que já há claros indicadores que vêm das informações do exterior, mas dos analistas mais cuidadosos internos, que nós estamos correndo o risco de crescermos em um modelo esgotado e que, de repente, ele vai se manifestar sob a forma de uma crise muito mais profunda do que essas crises que nós vemos nas aparências. E, para mim, senhora presidenta, uma das provas de que as coisas não vão bem no modelo da economia brasileira é como, de repente, voltamos aos tempos dos pacotes. Os pacotes econômicos, eles são feitos para resolver probleminhas que estão aparecendo naquele instante, mas eles sempre criam problemas maiores e eles não resolvem nem mesmo aqueles daquele momento. Por exemplo, nós tivemos recentemente o Brasil Maior 1, aí em menos de um ano o Brasil Maior 2, aí depois vem um pacote de isenção de impostos, de aumento de financiamentos. Tudo isso pode até dar um fôlego, mas não resolve o problema central. O modelo que nos baseamos de depredação do meio ambiente para produzir cada vez mais, ocupando as terras, que nós baseamos a economia brasileira desde 1500, a ideia de que nós devemos continuar investindo na indústria automobilística, metalmecânica, em vez da indústria de alta tecnologia. A ideia de que o que faz uma economia crescer é o consumo, sem precisar ter a retaguarda da poupança para o investimento. Tudo isso está se esgotando. Nós precisamos sair dos pacotes para os pilares da economia. Nossos pilares estão frágeis. Na verdade, nossos pilares estão carcomidos porque são antigos, superados. E, como não queremos mudar os pilares, ficamos nos pacotes. Nós já mudamos os pilares da economia brasileira. Nós mudamos quando aboliu-se a escravidão e deixou de haver um trabalho servil e passou a haver um trabalho assalariado. Essa foi uma mudança de mentalidade econômica. Essa foi a busca de um novo pilar para sustentar a economia. Mas se esgotou também. Se esgotou porque ficou prisioneiro da agricultura exportadora. Aí nós mudamos os pilares. Nós mudamos os pilares em 1930, quando, graças a Getúlio Vargas, esse país saiu de agrícola exportador para uma indústria voltada para o mercado interno. Esses pilares, essa economia, esse modelo, teve o seu salto com Juscelino Kubitschek. O mesmo modelo, mas dando um salto adiante, em que a gente deixava de fazer pequenos produtos simples de consumo de curto prazo, começamos a fabricar automóveis, por exemplo. Foi um salto muito positivo naquele momento. Demos outro salto nos anos 70, quando o regime militar foi capaz de colocar no Brasil não apenas uma indústria de bens de consumo, inclusive metalmecânica, mas também uma indústria de bens de capital, de equipamentos, de máquinas para as próprias fábricas. Mas já há sinais claros de que, com a globalização, esse modelo se esgotou. Esse modelo sobrevivia graças ao protecionismo. Nós não permitíamos que aqui entrassem produtos estrangeiros, então nossa indústria funcionava muito bem, produzindo para nós próprios. Acabou esse tempo. Com a globalização, com a abertura dos mercados, nós fomos inundados por produtos do exterior. E aí veio a crise. É que o exterior investiu numa coisa chamada inovação e nós não investimos numa coisa chamada inovação. Nós passamos a importar os bens de alta tecnologia de países que até pouco tempo atrás estavam muito atrás do Brasil, como a própria Coreia, e nós passamos para comprar esses bens de alta tecnologia que vêm de fora, usar o velho pilar
da agricultura como a base de sustentação da nossa economia. Esse pilar da agricultura e de uma indústria metal-mecânica não resiste mais ao mundo global de hoje. Não resiste mais ao mundo da alta tecnologia que a cada dia gera novos produtos na sociedade mundial, fazendo com que nós estejamos aptos e necessitados de importar bens sofisticados e, para isso, exportamos bens primários. Mesmo a alta tecnologia agrícola que nós temos hoje para produzir soja, onde alguns acreditavam impossível, graças à Embrapa, são produtos tradicionais. E os economistas dizem que são produtos que têm uma baixa elasticidade de preço, ou seja, você não compra mais do que o necessário para satisfazer a sua demanda do estômago. É diferente dos produtos de alta tecnologia que você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Ficamos sem competitividade. Essa semana saiu um indicador de índice de competitividade entre os países, nós ficamos em 49º país. Nós somos o 49º país em competitividade. E a base da economia, o pilar da economia daqui para frente, chama-se competitividade, mas uma nova competitividade. Não aquela competitividade tradicional que você conseguia demitindo trabalhadores. Agora é a competitividade de contratando cientistas, pesquisadores, inovadores, inventores de novos produtos. E isso não temos condições. Não temos condições. E não temos condições, e é esta a razão de ficarmos nos pacotes, para colocar rebocos nos pilares que estão caindo, para tentar fazer com que pareça novo o que é velho, para tentar fazer com que as pessoas pensem que é moderno o que já está superado. Nós temos que sair desses pacotes para entrar em pilares novos, pilares de uma nova economia. Enquanto não fizermos isso, os próprios pacotes vão mostrar a fragilidade que eles têm, sendo superados a cada momento pela necessidade de novos. Nós vivemos um emaranhado, que lá fora muitos chamam de conundrum, uma palavra latina que quer dizer quando você se enrola e você não consegue sair da enrolação em que se meteu. É a economia brasileira. Reduzir juros é fundamental, mas reduzir juros pode reduzir o fluxo de capital para dentro do Brasil, especulativo é verdade. Pode aumentar tanto o crédito que aumenta a inadimplência, pode fazer até mais frágil o sistema, mas é necessário. Desvalorizar o real, que estava obviamente supervalorizado e nos deslumbrando como se fôssemos capazes de comprar o mundo inteiro, a desvalorização do real traz uma pressão inflacionária, porque aumenta os preços dos bens importados e aumenta o preço dos insumos importados para produzir até aquilo que a gente faz aqui. O pacote, que foi lançado há 15 dias, eu não acredito que dure 4 meses, senadora. E vamos precisar de novos pacotes, até que se esgota. Mas por que a gente não começa a procurar novos pilares, em vez de apenas novos pacotes? Pilares que façam com que a base da economia daqui para frente se eleve, que é a competitividade. Esse é o item 1 do pilar de uma nova economia que o Brasil está precisando para ficar em sintonia com a realidade do mundo. O pilar da competitividade que vem da inovação, não da redução de impostos apenas, daquilo que se chama custo Brasil. É preciso reduzir o custo Brasil, mas não é aí que vai ter a competitividade de hoje, daqui para frente. A competitividade daqui para frente vem da capacidade de inovação, e o Brasil não está trabalhando nesse sentido. Um exemplo, senhor presidente, é que hoje todas as universidades federais do Brasil estão em greve. Um país que pensa em ter como pilar da sua economia a inovação, não pode se dar o luxo de ter universidades em greve. E as saídas que encontramos para isso, muitas vezes, são simples ajustes de pacotes, como pacotes bons. Aliás, os pacotes não são ruins, mas são insuficientes. Por exemplo,
O pacote Ciência Sem Fronteira, ninguém pode ficar contra mandar jovens para o exterior estudar 6 meses, mesmo que seja só 6 meses, ou 1 ano, ou 2 ou 3, mas eles não vão voltar com a alta capacidade de inovação que nós queremos, porque aqui dentro não há capacidade de absorvê-los, porque nós não temos um Sistema Nacional do Conhecimento e porque o Plano Nacional de Educação, que chegará aqui em breve, praticamente não fala na construção de um Sistema Nacional do Conhecimento, que junte universidades, que junte empresas, que junte os institutos de pesquisa, que junte o Sistema S, todos trabalhando para fazer do Brasil uma sociedade de conhecimento, de criatividade. E mais que tudo isso, a base. A base da universidade, a base da inovação empresarial dentro das empresas, a base da inovação nos institutos de pesquisas, a base do próprio Sistema S, essa base chama-se educação de base. E essa base é o que vai servir para consolidar os pilares de uma nova economia. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos podendo mostrar ao mundo? O que é que nós estamos construindo hoje com a finalidade de construir a base da economia que a gente precisa construir para o futuro? Praticamente nada. Estamos enganando com pequenos pacotes também na educação de base. O PNR, senadora, quando chegar aqui, ele não pode ser aprovado como está. Ou então alguns dizem, vamos colocar 10% do PIB, mas colocar 10% do PIB hoje na educação como ela está, sem mudar, sem construir um novo sistema, é jogar dinheiro fora. O sistema não é capaz de absorver. É como você colocar oxigênio demais no organismo, ele termina entrando em crise também. Nós precisamos trazer o pilar do meio ambiente. Não há mais como imaginar uma economia crescente, sustentável para o futuro, ocupando terra, destruindo florestas. E é isso que a gente vem trabalhando. O próprio debate do Código Florestal não foi um debate procurando uma nova economia, procurando construir um pilar. Foi um debate feito em saber como podemos destruir florestas para aumentar a produção dos mesmos produtos, ou como podemos destruir menos florestas. Porque não dá para dizer que a discussão do Código Florestal apenas serviu para destruir mais. Mas nós não pensamos, por exemplo, como usar melhor as florestas como parte do processo econômico. É como se as florestas fossem um estorvo à economia, em vez de inventarmos uma economia capaz de conviver com as florestas. Não há como pensar uma economia do futuro sem integrar o meio ambiente nela. E nós não estamos vendo isso. E a prova, que junta as duas coisas, a prisão da indústria metalmecânica com o desprezo a um pilar que incorpore o meio ambiente como base de sustentação, é como a gente vive dando incentivos para aumentar a venda de automóveis. Em vez, por exemplo, de dar incentivos à indústria de automóveis para que produza melhores e mais quantidade de ônibus, para que produza mais ambulância, para que produza mais carros para o sistema de segurança. A indústria pode se adaptar a uma nova demanda, construindo-se aí um novo pilar, que é uma nova economia, uma nova indústria, para produzir um tipo de bem compatível com aquilo que a gente precisa daqui para frente. Mas nós não estamos escolhendo os pilares. Um exemplo é o pilar do investimento. Nós continuamos achando que a economia deve ser voltada para o consumo, desprezando o lado do investimento. Como é que a gente quer ter uma economia sólida com um sistema público brasileiro influente, participante, que participa apenas com 2,3% do PIB na sua poupança? Não tem como a gente ter uma economia sólida com um setor público que poupa apenas 2,3%. E parte desses 2,3% vão para construir estádios, vão para fazer a infraestrutura de uma Olimpíada, e não, por exemplo, para construir a base de sustentação fundamental da nova economia, que seria a educação de base, que seria um ensino médio capaz de produzir mão de obra preparada, capaz de dar o salto para um setor universitário criativo, e que case tudo isso com o setor produtivo, como a Embrapa conseguiu fazer com os produtores agrícolas. Esses pilares
senadora, eles estão faltando. Mas o mais grave é que não apenas estão faltando os pilares, está faltando discutir que precisa de pilar. Nós estamos discutindo apenas CPI, que tem que fazer, tem que ser feito, tem que ser rapidamente apurar todos os bandidos que estão por trás, explicitamente ou implicitamente, da política, da vida empresarial, dos jornais e mesmo do setor judiciário. Mas se ficarmos nisso, passamos essa fase, quem sabe a gente não consegue colocar alguns na cadeia, mas lá embaixo, as forças dos subterrâneos, que são as forças da economia, vão gerar um terremoto, como está acontecendo hoje na Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos, e como já aconteceu algumas décadas atrás, 10, 15 anos atrás, nos países do Sudeste Asiático. Mas eles se reergueram. Como eles se reergueram? Porque os pilares eram sólidos. Porque a crise era da superfície, mas no nosso caso é o contrário. Na superfície nem está aparecendo tanta crise. Afinal de contas, é a sexta potência econômica do mundo. Afinal de contas, caíram as exportações, mas temos uma balança ainda, temos reservas. A aparência está boa, mas está podre o pilar da política econômica brasileira, tanto que nem se fala em política econômica, se fala em pacote econômico. Nós não podemos, aqui nessa casa, ficarmos prisioneiros das aparências gravíssimas que precisam ser enfrentadas, que corroem a vida pública, mas nós não podemos ficar apenas nesse lado do debate. É preciso que se discuta não apenas pacotes, mas também pilares da economia. Nesse sentido, e a senhora é uma senadora muito atuante na Comissão de Assuntos Econômicos, eu apresentei um requerimento de fazermos uma sessão. E teria que ser talvez mais de uma, e talvez um dia inteiro, saindo do debate das coisas imediatas, de qual é a taxa de juros de hoje, de qual é a taxa de câmbio hoje, e discutirmos quais são os pilares que nós queremos e que são os mais corretos para a economia do Brasil nos próximos 20 ou 30 anos. Essa discussão, quais são os pilares que nós queremos, vai exigir uma lucidez muito grande, mas uma competência de estadista muito grande, até porque a população é mais seduzida pela aparência do que preocupada com os choques de baixo que não aparecem. O grande mérito de Juscelino foi ser o estadista que convenceu esse país a sair de uma economia agrícola exportadora para uma economia industrial para o mercado interno. Hoje a gente precisa de estadistas que conduzam esse país de uma economia tradicional de ocupação do espaço, aproveitando as riquezas que ali existem. Antes era para fazer cana, depois fazer café, para tirar o ouro, para uma economia em equilíbrio ecológico. E, sobretudo, uma economia que dê o salto da sua produção de bens agrícolas, que deve continuar, mas não são o pilar para o futuro. Tem um limite, se esgota. Inclusive porque é fácil surgir uma concorrência que traga problema para nosso agronegócio. Basta a África começar a produzir soja. Basta a África começar a produzir soja. E já tem grupos comprando terra na África, em países africanos, para produzir soja. E a tecnologia da Embrapa que serve aqui vai servir lá. A China está comprando terra para produzir soja e a África fica na metade do caminho para a China quando se compara com a distância do Brasil até eles. São bases sem solidez. A base sólida é uma economia equilibrada com o meio ambiente, com capacidade de inovação para ter competitividade no mundo global de hoje. E eu sei que o debate que está aí não é esse, mas eu já me pronunciei muito sobre o debate do que está hoje sendo discutido. É preciso concluir essa CPI, é preciso apurar tudo. Felizmente abriu-se os segredos, ou pelo menos bancários, da Delta. Pelo menos. Já dois governadores vêm aqui. Eu não sei por que o governador Cabral não diz que quer vir, que é o certo, não esperar que seja chamado. Quem não teme, não tem por que não vir. E quem não vem é porque teme, então deve ser convocado.
Tudo isso tem que ser levado adiante, mas tudo isso vai passar. O que não vai passar sem uma grande crise é uma economia que não se transforme, não apenas que se ajuste com os pacotes, mas que se transforme com novos